falou sobre gravidez. Acho que tem um período que eu já vi muita mulher reclamando, que é o período do puerpério, que é Uhum, quando o pós-parto, né? uhum, Gente, entendo nada disso, então vou falar bem por cima mesmo. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Mas esse período que a mulher às vezes acaba não podendo se relacionar com o marido, o corpo dela tá se recuperando da gravidez, tá passando um momento muito difícil, né, de sim. voltar. Pô, estava grávida, meu corpo mudou e vai mudar de novo, vai ver as cicatrizes, as marcas que ficaram do parto. Acaba sendo um momento de autoestima muito pesada pra mulher. E acaba sendo um momento onde o cara quer ter um namoro, quer ter um relacionamento, acaba tendo essa cobrança do, pô, vamos namorar, mas às vezes a mulher nem tá com os hormônios voltados pra isso, né? E tem uma outra pesquisa que a gente falou até bastante recentemente por causa da Preta Gil, que é essa questão do abandono de que homens fazem com mulheres vítimas de câncer, né? Então, Uhum, a mulher, vítimas de câncer não, né? Que estão passando por um câncer, um tratamento de câncer, é muito alto o número de maridos que abandonam as mulheres. sim. E quando a gente vai ver, o número ele é diferente. Quando o cara tá passando por um câncer, as mulheres costumam ficar mais, cuidar mais. Como é que é o papel de zelo do homem dentro de uma relação? Essa é uma pergunta ótima, porque, de novo, a gente não foi educado emocionalmente para travessias longas em termos de cuidado, né? A gente sabe muito bem ser cuidado, né? Então a gente se deixa cuidar, quer dizer, mais ou menos, né? A gente também é meio resistente, às vezes, a ser cuidado se isso mexe com a nossa identidade. Mas na hora de cuidar, a gente não. E o puerpério, as pessoas falam de 3 meses, mas o puerpério na minha cabeça uma travessia de uns 2 anos, assim. Se a gente for olhar para o que acontece, o nascimento de uma criança é um evento traumático, no sentido de que mexe com muitas coisas, tem uma ruptura de muitas questões físicas, emocionais, sociais, é uma reverberação muito alta. E o homem não está acostumado a ficar na fila de espera, né? De saber se reposicionar. O homem não está muito acostumado a fazer rebranding da marca dele. Ele acha que ele tem que ser o centro das atenções. Então, na fase, normalmente que o casal está tentando engravidar, normalmente o casal está muito ali naquele, né, naquela meta, e de repente, quando a criança nasce, o cara fica ali deslocado. Ele não descobre, ele não cria o espaço dele que precisa ser criado, ele precisa entrar naquele contexto, ele vai precisar reconfigurar no que ele é importante. Não raramente, um grande número de traições acontece nessa fase do primeiro ano, que é a criança recém-nascida até o primeiro ano, porque ele não consegue, de alguma maneira, sublimar um pouco aquela impulsividade sexual e entender que tem um outro direcionamento e ele vai se sentir potente de uma outra forma, né? Então, como a gente está... Normalmente a gente tem a nossa potência muito associada à sexualidade. Quando você se coloca numa potência que é de você estar em função de uma logística, você, você vira, você vira um elemento ali de ação e de retaguarda o tempo todo, que você não é o centro do mundo. Então, adaptar isso com uma mulher ainda que está passando por uma fase de doença, ela não vai ter a disposição de paparicar você, de te elogiar, ela está debilitada. E nessa hora, é a hora em que você pode mostrar um outro tipo de valor e se saciar a partir de uma outra dimensão da sua personalidade, para a qual o homem, de modo geral, não está treinado a ver com valor em relação a isso. Eu sinto que tem um fator também de descarte. Quase como Também uma. um utilitarismo. Pô, a gente tá transando, tá legal. Putz, perdi a parte boa. Uhum, Pô, e por que eu quero o resto? uhum, Vira meio que, não, vou atrás de alguém que queira, né? Vira quase como se aquela pessoa que estivesse com você, a companheira, porra, mãe dos seus filhos, né? Uma palavra muito forte, né? uhum. Como se fosse algo, um objeto usável que quando não tem mais interesse, não, deixa eu descartar por algo mais útil pra mim agora, né? Mas sabe o que eu acho que é talvez pior que isso? A gente sempre acha que a gente toma decisões baseadas meramente numa questão sexual. Mas as principais besteiras que a gente começa a fazer pelo ouvido. Hum, É porque assim,
As pessoas traem quando elas se sentem ouvidas, quando elas se sentem vistas de um outro jeito. Naquele contexto do puerpério, de uma doença, o homem está sendo visto como um elemento, na interpretação dele, acessório. Aí ele vai conhecer uma outra pessoa que vai olhar ele e vai ouvir as queixas dele, as questões dele, ele vai se sentir potente e viril. Porque a gente fala muito, o homem é visual. Se o homem fosse visual, um homem que não enxerga não transaria nunca. Né? Então ele não vê, então não tem tesão. Não é verdade. A gente é imaginativo também. Só que a nossa imaginação tem uma narrativa onde a gente está sempre brilhando, onde a gente está sempre sendo especial, onde a gente está sempre sendo o herói que salva tudo. E quando a gente está lidando com uma situação de puerpério, de doença, em que a gente não está salvando muita coisa, a gente só está recolhendo os pratos quebrados, aí quando aparece alguém que faz a gente ter a ilusão de que a gente é o salvador de alguma coisa, é para lá que o nosso desejo vai. Então a gente não vai atrás de sexo, a gente vai atrás de autoengrandecimento, porque a gente não está conseguindo entender que naquele contexto mais debilitado existe um outro tipo de grandeza que não é a grandeza da vaidade típica que a gente tem no dia a dia. Por isso. E se você acabou de assistir, é um corte do nosso podcast com o Fred Matos. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, deixa um outro corte que com certeza você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!